Rede Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, está começando mais um episódio do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou Ricardo Prado, falando diretamente aqui de Matinhos, e aqui comigo, como em todas as outras vezes, está Gabriel Medeiros, falando de Goiânia, e dessa vez também com a participação especial de Robson Grossman, lá de São José dos Pinhais, no Paraná. Robson, Gabriel, deem aí as suas primeiras considerações aos nossos ouvintes. Primeiro eu queria dizer o seguinte, que eu estou muito feliz que antes da gente entrar no ar aqui, eu fui lecionado pelo Ricardo de que Caiobá é um bairro de Matinhos. Obrigado, viu, Ricardo? Eu não sabia. Eu precisava, essa informação era muito importante. Aí, se o Robson tiver algum comentário aí... Eu também acho uma informação super válida e interessante com o tema que a gente vai retratar hoje aqui, né? Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, caralho. O cara já chega com ironia, esse filho da... Na verdade, vocês dois se cutucando desse jeito vem bem a calhar, porque o tema desse episódio, que é o de número 5 do nosso Made from TV, é tretas na televisão brasileira. A gente vai lembrar vários episódios aí de brigas, discussões, até de porradas que aconteceram durante programas de televisão, né? Coisas que aconteceram ao vivo, né? Uma encrenquinha ou outra. A gente vai lembrar vários episódios desse naipe. E sempre coisas aí que a gente vai tirar da cabeça, vai falar, vai comentar, vai brincar, vai tirar sarro nessa edição do nosso podcast que está começando agora. No episódio de hoje... Porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale uma coisa? Eu valho muito sempre. Nunca vale? Provaram nada contra mim. Vale? E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Calma, gente. Tretas na TV. E a gente começa o Made from TV deste mês trazendo para você aí as tretas que aconteceram relacionadas ao esporte. Até para tirar isso do caminho, né? Porque o Robson não é um cara muito fã de esporte na televisão. Então eu gostaria de lembrar aqui para vocês, Robson e Gabriel, aquela discussão que aconteceu ao vivo dentro do programa Esporte Total na Bandeirantes entre o Jorge Cajuru e aquele boxeador. Algum de vocês viu aí essa discussão que ocorreu ao vivo? Cara, essa é tão épica que até o Robson deve ter visto. Sim, né? Essa daí é clássica. Um dos melhores momentos da televisão brasileira de treta. Um boxeador, ele participou ao vivo do Esporte Total nos estúdios lá da Bandeirantes. Era naquela fase em que o Jorge Cajuru era o apresentador do programa. Cajuru, que aliás saiu da Bandeirantes brigado pouco tempo depois. O que acontece é que esse lutador, ele tinha acertado um cara, né, uma briga numa luta que ele tinha feito. E o cara já estava caído no chão, depois nocauteado, e ele continuou batendo nesse adversário. Aí o Cajuru, né, disse na cara dele que o cara estava errado em ter batido no cara, que não sei o quê. É que aos olhos do Cajuru ele foi covarde, né? Exato. Aí uma coisa que o Cajuru sempre fala, né, que o cara primeiro chamou ele de burro. E daí ele sempre fala, ele me chamou de burro, eu agi como burro. Burro quando é atacado dá coice. Ele me chamou de burro, eu chamei ele de covarde. E foi aí que começou toda aquela confusão. O cara indo pra cima do Cajuru, e o Cajuru assim de braços cruzados, se encolhendo. É que nem ele fala, todo mundo ficou a 8 metros de distância só gritando calma, 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 mas ninguém teve coragem de se meter no meio dos dois ali pra apartar a discussão. Não, e o Marinho, que é o lutador, engraçado o fato dele falar pro Cajuru, né?
que ele falou, você não é homem. Ele falou assim, eu não sou homem, eu sou jornalista. Tipo, o Cajuru querendo ser engraçado com um cara que quer quebrar a cara dele. Entendeu? Sensacional. É legal que o boxeador, ele tá parecendo um motorista de limousine nessa gravação também, né? Puta que o pariu. Não, e aí o Ricardo falou assim, não, porque o pessoal ficou afastado, né? Mas, cara, o único cara que teve coragem de ir ali no meio deles foi o Silvio Luiz, que é um cara de 197 anos, tá ligado? Pra separar a briga. E eu acho que o Silvio deve ter pensado assim, pô, eu vou entrar aqui porque esse cara não vai bater em mim, porque eu sou um velho, tá ligado? Se o cara levasse porrada, ele ia desintegrar. o cara ia virar leite em pó, tá ligado? Exatamente, ele ia ter que mudar o apelido dele de iogurte azedo pra leite em pó depois. Puta que pariu, cara. Mas é sensacional a história, porque o Cajuru é um grande, sempre foi um grande tretador, né? Então, assim, ele fez isso depois em outros programas, falou mal do Luciano do Vale, chamou o Zeca Camargo de bicha. Aí quando alguém falou que o Raí era viado, ele ficou nervoso, porque ele é amigo do Raí, e o Raí com muita mulher. Olha os argumentos do cara, né? E logo depois, é interessante, porque como ele é tretador, tem até esse comentário que o Ricardo fez, que logo depois ele foi mandado embora, né, da Rede Bandeirantes ao vivo, né? Assim, ele diz, pela aquela denúncia que ele fez na porta do Mineirão com relação a um jogo da seleção e que as entradas do estádio, as entradas de deficientes estavam fechadas, não para os deficientes, mas para celebridades, para um camarote. E ele fez a denúncia ao vivo e o Aécio Neves, que era o governador, ligou lá pedindo a cabeça dele e tal. Então assim, o cara, na Bandeirante, o cara causou total. Assim, nessa briga em específico, eu fico do lado do Cajuru, porque eu acho que a atitude do boxeador ali foi um tanto quanto exagerada. Só que eu também não sou um cara, assim, que bota a mão no fogo pro Cajuru, porque o cara, ele já falou um monte de merda já. Inclusive, ele fica, porque a Copa do Mundo é tudo combinado, porque não sei o que, blá blá blá, daí chega, não acontece merda nenhuma do que ele falou. Então eu acho que o cara, ele fala muita merda também, assim, da boca pra fora, e acho que ele tem que tomar no cu. Na realidade, não dá pra botar muito a mão no fogo por causa do Cajuru em nada, tá ligado? Esse lance da Copa comprada que é engraçado, né? Porque todo mundo ficou falando, não, essa já tá no papo, a Dilma comprou a Copa pro Brasil, não sei o quê. Uhum. Pô, mas que diabo de compra foi essa? Foi feita onde? Na compra na China? Foi feita na Casa China. É bem condizente com com o governo da Dilma, né? Só merda. Mas isso aí é antigo, né? Desde 98 se conta essa história de que a Copa do Mundo foi comprada. Algumas vezes foi comprada para perder, em outras foi comprada para ganhar. Mas é tudo conversa fiada. E continuando aqui nessa pegada de tretas em programas esportivos, a gente não pode deixar de citar aqui aquele debate que acabou virando uma verdadeira discussão de feira, que foi o encontro entre Milton Neves e Roberto Avalone no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, lá de São Paulo. Muito obrigado, viu, Ricardo, por falar em mim, glorioso Ricardo, aí falando meu nome. Bicho, Milton Neves é um cara, como é que eu vou dizer? Chato. Jabazeiro, tá ligado? Ele é mesmo. Só que naquela época ele não tinha essa fama ainda, né? No Brasil inteiro e tal. Então ele me aparece lá no programa, extremamente educado. Ele foi educado e tal. E ele pediu um direito de resposta porque o Roberto Avalone tava falando um monte de bosta com relação a ele lá e tal. E, cara, é sensacional, porque o Avalone vai perdendo a paciência, sabe? Até que o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, o senhor Márcio Papa, entra ao vivo e fala pro Avalone, você é persona non grata, você é um péssimo palmeirense, as pessoas têm o desprazer de assisti-lo. Aí o cara pegou pilha total, né? Aí ficou puto e aí o pau quebrou, entendeu? Inclusive uma história dessa discussão entre o Avalone e o Milton Neves, o Felipão contou uma entrevista depois que ele deu para Placar, que ele tava naquele dia nos estúdios lá do Mesa Redonda. Naquela hora que o Milton Neves pegou e falou, tem um homossexual aqui nessa mesa, porque se o Milton Neves pegou e falou isso durante o programa... É muito bom, velho, porque ele estava falando um negócio relacionado ao Januário de Oliveira, né? Exato.
O Felipão, ele tava ele e o Miller, aquele jogador, né? Ele puxou o Miller pro canto e perguntou, Miller, por acaso tu é? Aí o Miller disse, eu não, professor, e o senhor? Eu também não sou, então o negócio é daqui pra lá. E é sensacional, porque a história envolvia uma história de que tinha homossexuais e que o Eurico Miranda tinha falado mal não sei de quem, aí meteu o Januário de Oliveira no meio e tal. Então, assim, porra, uma zona. E é curioso, né? Falando em tretas, existe uma que não é documentada em vídeo, que é o famoso pontapé no cu do Silvio Luiz, né? Que o Milton Neves deu um pontapé no olho do nabo do Silvio Luiz, com aquela história do negócio de tirar o chapéu no programa do Raul Gil e tal. Aí o Cajuru também se meteu nessa, né? Falou, não, porque não é que você dá um pontapé no rabo num cara que tem 80 anos de idade. O Milton Neves cagou e andou pro Cajuru, né, bicho? Vá procurar sua turma. Mas o Silvio Luiz também é azedo pra cacete, né, velho? Convenhamos. Eu me lembro, assim, do Silvio Luiz, e até citando aí o Avalone, eu me lembro que ele participou de um quadro que tinha no programa do Ratinho, que era uma imitação descarada do Chapéu, que era o Que Nota Você Dá. O convidado, ele poderia dar nota 0, 5 ou 10 pra personalidade em questão. O Ratinho até levou o Enéas lá uma vez, e o Enéas deu tipo 0 pra todo mundo, sabe? E aí o Silvio Luiz, quando ele participou, ele deu 0 pro Avalone. E foi perguntado por que ele deu 0, ele falou, não, é porque ele não vai com a minha cara, eu não vou com a cara dele, então eu vou dar 0 pra ele. Pronto. Só que, coisa de 4, 5 anos depois, o Avalone e o Silvio Luiz estiveram juntos num programa lá da Bandeirantes. Não, mas isso é curioso, porque o Avalone parece que, nos últimos anos dele, ele deu uma amenizada. Tanto que o Milton Neves mesmo conta isso, que pouco antes do Avalone morrer, ele e o Avalone fizeram as pazes, né? Sim, eles retomaram as relações, inclusive teve uma ação da Nextel, e na verdade isso aí não foi até pouco antes do Avalone morrer, foi alguns anos antes, até lá por volta de 2003, 2002, que teve uma ação merchan da Nextel que fez os dois conversarem ao vivo, no ar, o Avalone apresentando a mesa redonda na Gazeta e o Milton Neves apresentando o terceiro tempo na Record. Eu acho o seguinte, essas coisas, hein, Robson, desculpa interromper, mas essas coisas na televisão não duram muito tempo, saca? O cara treta ali, aí fica, sei lá, 6 meses, 1 ano brigado com o cara, encontra o cara num evento ou num jantar, fala, que é basicamente, eu não quero dar spoiler aqui, mas é basicamente o que aconteceu com o Galvão, né, e o Renato Maurício Prado. O Renato Maurício Prado, que é aquela história, o Galvão depois conversou, eles resolveram e tal, assim, hoje tá tudo de boa, mas assim, porque ali na hora que você tá no ar, você fica nervoso também, velho, aí dá essa merda aí. Também sabe? Gostaria de levantar uma questão aqui, que assim, essa briga do Milton Neves com a Avalone, ela aconteceu na segunda metade dos anos 90, né? Isso, ali por volta de 96, 97. Então, nessa época, a televisão brasileira, ela fazia tudo por audiência, né? Tinha banheira do Gugu e todas aquelas loucuras e tal. Será que, de repente, o Milton Neves, sendo um marqueteiro do cacete, isso daí não foi combinado, de repente? Pode até ter sido, só que assim, eu acho um pouco difícil pela forma como o Milton Neves levou os artigos de jornal, que ele provar pro Avalone que o que ele tinha falado não era o que o Avalone tinha falado. Porque naquela época, Robson, assim, é porque você não acompanha, esse negócio de imprensa esportiva ficavam pelos jornais, né, Ricardo? O fulano escrevia um artigo e falava no nome do cara, tipo cutucando o maluco, entendeu? Então foi meio isso que rolou também, tanto que o Milton levou uma pilha de jornais lá, o Avalone também, falou, você falou isso aqui, e eu tenho que comprovar, não sei, entendeu? Aí, tipo, na minha opinião, acho que era pra ser só um direito de resposta, que o Milton pediu, falou, velho, eu vim aqui, ele até fala no final, eu vou embora, e eu vim aqui só pra falar isso aqui, os meus amigos falaram, não vá lá, que o Avalone vai encher o teu saco, entendeu? Eu vim aqui só pra dar minha resposta, e o negócio perdeu a proporção, sabe? O ano certo aí que ocorreu 97, né? Foi 97. O Milton Neves, ele nem tava na televisão ainda, ele ia entrar na televisão no ano seguinte, quando ele participou da equipe da Manchete na cobertura da Copa. E o Milton Neves era rádio jornal nessa época, né? Ele era da Rádio Jovem Pan na época, também escrevia pra jornal e tal. E ele só foi começar a lidar com televisão no ano seguinte, pela Manchete, e depois disso que ele foi pra Bandeirantes, daí pra Record e virar o que virou hoje em dia. Ele não trabalhou na TV JP também?
que é TV Ah, não, JP? a TV JP, mas isso foi lá no começo da década de 90, né? E assim, a partir do momento que a TV JP deixou de existir, ele também encerrou aquela primeira passagem dele pela televisão. Mas assim, então basicamente é isso aí, velho, saca? E ainda é curioso que o pau quebrou na CNT, né, bicho? É, ainda que seja só na CNT de São Paulo. Aliás, já que vocês falaram sobre a TV JP, até o Gabriel ele mandou o print de uma tuitada, primeiro do Milton Leite não aceitando ser comparado ao Milton Neves. Foi agora isso aí, menos de um mês pra cá. E depois o Milton Neves respondendo aí o Milton Leite. Porque o Milton Neves ele conta a história de que ele ajudou o Milton Leite, primeiro, a resolver um problema de dinheiro que ele tinha lá no começo da carreira, e segundo, ajudou o Milton Leite a estrear como narrador. A questão aí do Milton Neves ajudar o Leite com dinheiro, essas coisas, que ele até cita, né, na tuitada que ele deu na resposta ao Milton Leite, é porque diz ele que o Leite teria chegado para ele chorando, implorando para ele, porque ele tinha que resolver lá uma questão referente a dinheiro, implorando para colocar mais merchan dentro do programa que o Milton Leite tinha na rádio na época. O Milton Neves diz assim que permitiu que o Milton Leite tivesse mais merchans dentro do seu programa. Tanto é que o Milton Neves, quando ele contou essa história uma vez, ele falou assim: o Milton Leite tinha um programa de 3 horas no ar. Cada uma das horas ele fazia um merchan de uma marca de colchão diferente para faturar mais. O cara era o rei dos colchões. Na primeira hora ele anunciava o colchão A, na segunda hora o colchão B e na terceira hora o colchão C. Aí a questão da estreia dele como narrador, o que aconteceu foi o seguinte: naquela época da TV Jovem Pan, eles tinham uns direitos de transmissão lá de uns torneios de futebol de salão lá para transmitir. E a estreia do Milton Neves seria, ou melhor, do Milton Leite como narrador seria o seguinte: ele ia narrar a partida preliminar com o Milton Neves de comentarista. E o Milton Leite faria o segundo jogo como narrador, né? Milton Neves faria o segundo jogo como narrador, o Milton Leite o primeiro. Invertia, né? Na verdade, assim, como o Leite estava estreando na função, ele ia pegar o primeiro jogo, que seria o menos importante, em tese, e o Milton Neves narraria o segundo. Só que, diz que na hora lá o Milton Leite ficou nervoso pra caralho, não sei o que. E aí o Neves, né, vamos chamar só pelo sobrenome. Fica mais fácil, porque senão vai dar um nó na cabeça. Aí o Neves falou o seguinte: não, fica aqui, faz a função só de comentarista nesse primeiro jogo e deixa que eu narro. E no segundo, você narra, você vai estar mais solto, porque você já falou alguma coisinha ou outra. Tá muito tenso, né? Daí o segundo jogo você narra e eu comento. Diz o Neves, né, que essa seria a estreia aí do Milton Leite como narrador, e ele teve que dar uma colher de chá, deve dar uma facilitada aí pro Leite, pro Milton Leite, porque ele tava muito nervoso no dia. Só que daí, o Milton Neves conta, né, que daí o Milton Leite, ele, quando tava na ESPN Brasil, para puxar o saco do José Trajano, que não gostava do Milton Neves, por causa da questão dos merchandising, não sei o quê. Eu não vou nem falar o que eu penso do Trajano aqui, senão vou ser processado. Como o Trajano não gostava, né, do Milton Neves, botou o Milton Leite para escrever um artigo, se não me engano, lá no site da ESPN Brasil na época, detonando essa questão do merchan, no esporte, não sei o quê. E aí que o Milton Neves pegou pilha e detonou o Milton Leite, né, por causa disso, né? Você quando trabalhava comigo não via problema nenhum em fazer merchan, e agora aí pra puxar o saco do teu novo patrão tá aí falando merda. Mas na realidade, então, a treta é antiga. Sim. Eu achei que era recente. Milton Leite, aliás, que teve uma outra treta ao vivo com o Vanderlei Luxemburgo na Sport TV. O Milton Leite estava num programa de debate, esses debates da tarde aí da Sport TV, e o Luxemburgo entrou ao vivo pelo telefone. E os dois começaram a discutir no ar. Tá que o pariu, viu, bicho? Aliás, aconteceu uma coisa bem parecida também entre a Mili Lacombe e o Rogério Ceni. Aí o Rogério Ceni, a do Rogério Ceni é sensacional. Porque o Rogério Ceni manteve a classe, né? Ele falou pra Mili Lacombe, falou: eu vou lhe processar. Eu não vou discutir aqui, eu não vou brigar, eu gosto demais de todo mundo tá aqui, etc e tal. Mas eu vou lhe processar. Entendeu? Tipo assim, eu vou te fuder. Eu achei super elegante a forma como ele lidou com aquela situação. Porque a Mili Lacombe é outra que eu também não posso falar o que eu penso, senão eu vou ser processado. Treta ao vivo entre o Luxemburgo e o Marcelinho Carioca.
isso teria acontecido na volta do Datena à área de esportes, porque ele estava apresentando lá negócio de programa policial, né? Começou no Cidade Alerta na Record, depois o Brasil Urgente lá na Bandeirantes, e aí aquele programa em tese seria a volta do Datena ao jornalismo esportivo lá na Rede Bandeirantes, no programa Por Dentro da Bola. E foi aí que aconteceu. Os caras tiveram a ideia genial de botar o Marcelinho o Carioca e o Vanderlei Luxemburgo, que são dois caras que se odeiam. Mas aí é o que o Robson falou, é o negócio da audiência, entendeu? Os caras chegam e falam assim, velho, vamos botar esses filha da puta pra se degladiar aí ao vivo aí, meu, sabe? É o cão come cão, né? É. E o legal é que o Datena ficou botando pilha, né? Porque os dois começaram até bem educados, bem polidos. Aí o Datena pega e me fala, né, pro Marcelinho, o Vanderlei não gosta de você. Por que você não gosta dele, Vanderlei? E aí o Luxemburgo abriu a metralhadora dele, né? O Luxemburgo não é um cara fácil não, bicho, mas esses técnicos de futebol, a maioria não tem muito saco pra essas coisas não, sabe? Entrevista, programa de debate, não sei o quê, aí bota logo um cara que o cara odeia lá. A Datena sempre foi de tirar onda, né, velho? Aí o cara falou, vou zoar aqui, foda-se. Inclusive ele tirando sarro depois, né, que enquanto eles estavam discutindo, o Datena pedindo calma e falando assim, vamos botar os gols aí do Campeonato Carioca, aí se eles quiserem se matar, que se matam no ar, e falou dando risada. Tava aquele mó clima de rabo sujo dentro do estúdio e o Datena tirando sarro. O cara tá cagando e andando. Não, o Datena tá cagando e andando mesmo. E numa nota menor aqui tem um vídeo, Ricardo talvez tenha visto, que é uma tretinha, né? Se eu não me engano, é no Sport TV, entre os apresentadores, não lembro quem agora, e na época o doutor Mário Gobi, lembra do Corinthians, ô Ricardo? Sim. Com relação ao negócio dos sinalizadores, e ele era, você sabe que ele era delegado de polícia, né? E ele puto da cara porque estavam querendo botar a culpa no Corinthians e ele já tava pra sair do estúdio já com os caras. Essa é sensacional também. Voltando aqui a essa briga aqui do Luxemburgo com o Marcelinho, o melhor comentário foi aquele que o Luxemburgo fez, né? Eu já tirei mulher do teu quarto. Tipo assim, velho, qual que é a base desse comentário? Eu já tirei mulher do teu quarto? Por quê? Você queria dar a bunda pra ele, caralho? Eu parei, bicho. Desculpa aí. Geralmente não é o nível do programa, não, sabe, pessoal? Mas é porque a presença do Robson me deixa assim, sabe? Eu fico puto da minha cara. Mas o que acontece é que, segundo o Luxemburgo, o Marcelinho tinha o costume de levar a mulherada pra concentração lá, só que ele pagava de santo, né? Mas puta que eu pariu, qual jogador não faz isso, Ricardo? Até o Kaká, que era uma puta cara de bundeiro, fazia essas coisas. O cagar. Mas o Luxemburgo era rígido. Rígido, né? O negócio dele ficava rígido. Inclusive na final da Copa do Brasil de 2001 contra o Grêmio tem uma história desse naipe aí, de que alguém andou entrando com mulher lá dentro lá da concentração do Corinthians. Mas ali eu queria destacar justamente aqui falando do Datena, porque o Datena ele acabou exibindo um comportamento muito diferente numa outra treta ao vivo, envolvendo ele também dentro de um programa de televisão, que foi uma discussão entre o Márcio Guedes e o Eurico Miranda no programa Com a Bola Toda, que era uma mesa redonda que tinha nos anos 90 lá na TV Record. Eu também coloquei o link aí na lista que eu mandei para vocês, lembrando que todos esses links aqui que eu tô citando vão estar no comentário fixado o episódio no YouTube. Esse Com a Bola Toda era apresentado ao mesmo tempo no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? O Datena comandava, né, o grosso da mesa redonda nos estúdios da Record em São Paulo, e o Márcio Guedes fazia, né, a parte dele ali do Rio de Janeiro. Quem acompanhar o vídeo vai ver que o Eurico e o Márcio Guedes eles estão lado a lado na bancada. E o Márcio Guedes... eu já vi esse vídeo, é sensacional, bicho. E o Eurico Miranda falando assim, esse senhor aqui é um isso, é um aquilo, né? E o Márcio Guedes quietão do lado, mesmo, sabendo se ri, se chora. Né? Não, e puta que eu pariu. Vamos até colocar um comentário aí, o Robson não acompanha, e o pessoal mais novo que ouve a gente, não tem noção do que o Eurico Miranda foi. Mano, o cara era um mafioso, tá ligado? De nível 1. Saca? O cara era genial como mafioso. Então, assim, as pessoas tinham medo do Eurico Miranda, tá ligado? E aí, do nada, um cara tá falando um monte de merda, o outro tá do lado, assim, sabe? Preocupado, né, bicho? E aí, o Datena
O Datena, no final, ele queria que o programa voltasse pra São Paulo, né? Que não mostrasse a briga. Ele falando, vamos botar os gols aí do jogo, não sei o que. E não voltava pra ele, né? E ele falando... Na hora que ele fica puto, que ele fala assim, volta aqui, ninguém bota o negócio aqui. Foi justamente isso, que daí na hora ele pega e fala, vamos pro intervalo, vamos botar os gols, não sei o quê, porque pelo jeito eu não mando nada nesse programa aqui, eu só apresento. Ele falando a meia hora, tira isso do ar, e os dois discutindo lá do outro lado, lá no Rio de Janeiro. Puta que eu pariu, viu, bicho? E tem aquela famosa história também, né, daquela treta dentro de campo, né, que você mandou o print hoje no grupo, que aquela não existe, mano, naquele vídeo. Passou no Jornal Nacional, viu? A gente até vai abrir uma menção honrosa quanto a isso, que foi a briga do Jair Pisserni com o jornalista ali na véspera da final da Copa João Avelange do Brasileirão de 2000, entre São Caetano e Vasco, que o time do São Caetano tava treinando lá no Caio Martins, em Niterói, e do nada estourou ali uma briga, uma discussão entre o Jair Pisserni, que era o técnico do São Caetano, e o jornalista lá de São Paulo, lá, um repórter lá de um jornal. E aí, de repente, você só vê o Jair Pisserni dando uma mãozada na cara do repórter. Um puta tapão de mão aberta, mano. Sensacional. O cara deve ter ficado uma semana com o telefone dando ocupado. O cara encarnou a Dona Florinda. Óbvio, você já viu esse vídeo, velho? Já. Bicho. E é sensacional, porque o repórter chega provocando, né? Falando um monte de merda. E o cara tava numa coletiva. Ele fala, não, meu amigo, eu não vou conversar com você aqui agora. Tá? Aí o repórter mete o dedo na cara do cara. Pô, o cara fala, tira esse dedo daqui, ô. Aí começa, né, velho? Veja, não se faz essas coisas. O repórter é o Nelson Silo, na época ele tava no Diário do Grande ABC, e o Jair Pisserni, ele fez que nem meu pai, assim, que na hora assim que ele deu o tapa, assim, ele... Como quem diz, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, tá ligado? E deu aquele tapão, de mão aberta, assim, na cara do cara. Cara, essa é uma menção honrosa do caralho, viu? Essa é muito boa mesmo. Nós não incentivamos a violência, mas às vezes, né, o cara merece. A gente não incentiva a violência, mas a gente também não condena não, viu? E o melhor depois foi a entrevista do Esquerdinha do São Caetano, falando assim que, apesar de tudo que estava acontecendo ali, o clima tava muito bom. Eu tive uma conversa uma vez com um colega meu que também acompanha muito futebol, e a gente falou. Isso aqui é meio off-topic, mas é interessante. Cara, 90% dos jogadores de futebol são analfabetos. Então o cara tá dando entrevista ao clima, muito bom. É que tipo assim, o cara ele já tem o talento de ser um bom jogador, né? Não dá pra ter tudo, não dá pra você ser inteligente e ainda jogar bem futebol. Não, parece que é incompatível mesmo, velho, sabe? E ainda sobre essa briga entre o Pisserni e o Nelson Silo, tem aqui uma matéria do All Sport de 2014, de novembro de 2014, cujo título é Jornalista que levou porrada de Jair Pisserni quer revanche na porta do cemitério. Que é isso, bicho? Caralho. Que história é essa? Não, e o curioso é que isso foi o quê? Tipo, sei lá, 15 anos depois, mano. O título em si já é quase um gerador de lero-lero. Tipo, quer uma revanche na porta do cemitério, mano. Sabe que isso? É porque daí um já vai morrer e já enterra de uma vez. Porra, essa. Já poupa o trabalho. E aqui pra fechar aqui o giro pelas tretas em programas esportivos, tem aquela envolvendo Neto, Godoy e Eurico Miranda. Essa é muito boa também, bicho. Puta que pariu, cara. De novo, Eurico Miranda. Não, o Eurico Miranda é foda, velho. E o Neto também não dá muita... Não maneira, né? E o Godoy é brabo também. Sim. Aí entra nesse negócio aí todo, os caras já é estressado. Essa treta aconteceu lá no Terceiro Tempo, lá no programa da Record em 2003. E tem o Milton Neves de novo. Ele era o apresentador, inclusive. Também. Quem que é esse Godoy mesmo? Ele é um ex-juiz um ex-árbitro de futebol que virou comentarista esportivo. O Gabriel falou que o Godoy é um cara bravo, é um cara, né, que... Estressado. Diz que ele não perdoou o Luciano do Vale pelo aquele comentário que o Luciano do Vale fez lá na TV local. Isso que eu ia falar agora, que o Cajuru meteu o pau nele. O Luciano do Vale teve a pachorra de falar. Na minha condição de jornalista não tá o Neto, não tá o Godoy, essas palavras aí que eu tô falando, ipsis literis. Pra trabalhar comigo tem que ter diploma, e eles não têm. O Luciano do Vale tinha, né, diploma de porco. Só se for, tá ligado? Espírito de porco.
Bicho, é foda falar de um cara que morreu, mas o cara era um boçal, mano, sabe? Aconteceu esse comentário aí do Luciano do Vale, isso na Bandeirantes do Pernambuco, isso antes da final entre Sport e Corinthians, né, na Copa do Brasil 2008. Ele pegou e foi falar uma dessa, achando que não ia ter repercussão nenhuma. Como se ele tivesse dado essa declaração 25 anos atrás, quando não tinha internet ainda, né? Não tinha YouTube pra... Mano, o cara pegou o YouTube, assim, começando, e essa transmissão, se eu não me engano, também teve uma transmissão, além de passar pela TV, passou pela internet. Então os caras gravaram, mano, e já era. Gravou, se fudeu. Só que daí o que aconteceu depois? Até o Cajuru ele fala isso, né? Eu defendi o Neto, defendi o Godoy no ar, defendi até o Milton Neves, que é um desafeto meu, mas eu defendi nesse caso. Aí o que aconteceu? O Milton Neves e o Neto vão lá e fazem as pazes com o cara e eu é que saio queimado na história. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Luciano do Vale, depois que ele falou isso, ele chegou em cada um dos três pedindo desculpas, né? O Milton Neves e o Neto aceitaram, só que o Godoy não. O Godoy mandou ele tomar no cu e falou assim... o Godoy pegou e falou, cara, você me xingou no ar, agora quer vir me pedir desculpa aqui, segredinho? Você vai cara, ter que desfazer no ar. Me pede desculpa no ar também que eu aceito, mas desse jeito não, toma no rabo. Mas isso aí deixa uma lição. Não vai se meter em briga dos outros que você vai se foder, bicho. Eu juro que tinha que ter ficado calado aí, ó. Os caras fizeram as pazes, menos o Godoy, e cagaram e andaram pra ele. Vamos começar a falar sobre as discussões e brigas que ocorreram em programas do chamado Mundo Cão da TV brasileira. Eu quero citar aqui a porrada envolvendo o Henri Cristo no programa do Jacinto Figueira Filho, o Homem do Sapato Branco. Puta que eu pariu, bicho, é sensacional, cara. Um cara, eu não me lembro agora de qual religião que ele é, se ele é um pastor, se não me engano, ele é um pastor evangélico. Desceu a porrada no Henri Cristo, bicho. E eu vou te falar uma coisa, o Henri Cristo, ele mereceu levar aquele cacete que ele mereceu. Mas eu gostaria de fazer um adendo aqui, porque o programa do Jacinto Figueira, o Homem do Sapato Branco, é uma lenda. Ele é o criador desse gênero chamado Mundo Cão, que na verdade hoje seria uma prestação de serviços, né, que alguns programas policiais fazem. Você leva um fulano no seu programa, e ele vai falar, preciso de ajuda com isso, preciso de ajuda com aquilo, ninguém ouve meu pedido, etc e tal. E o Jacinto fazia isso, ele começou com esse programa em 66 na Globo. E o programa em 66 era tão pesado para a época, o conteúdo, que a Globo teve que tirar ele do ar depois de um ano, porque a ditadura militar, não por subversão ou por estar falando mal do regime comunista, etc, não. Mas porque o programa era muito pesado, bicho. Era briga, era palavrão, era esculhambação. E ele ficou fora do ar, ficou na geladeira fazendo programa de rádio, local em São Paulo, né? Ficou meio esquecido. Até que quando o Silvio Santos, o nosso querido... Homem do baú da felicidade, quando ele inaugura o SBT, né? O SBT mesmo, pro Brasil inteiro, a TVS, um dos primeiros contratados dele é o Homem do Sapato Branco para fazer esse programa, o programa do Homem do Sapato Branco, que é o mesmo formato que ele fez aquela primeira vez quando ele foi censurado, só que numa TV dos anos 80, né? Que eu sei, o Ricardo sabe, o Robson sabe muito bem, que é uma esculhambação geral. Tem alguns trechos, né, no YouTube de programas dele que os caras vão lá reivindicar não sei o que relacionado a um condomínio, que os caras moram de aluguel, aí tá lá na cláusula do condomínio, quando você assina lá pra alugar o apartamento, você não pode trepar no apartamento, não pode fazer sexo, entendeu? Transar. E aí os caras vão lá falar que uns acham que é certo, porque não é que não pode trepar, mas não pode fazer sexo com pessoas de fora. Se você for um casal, ok, beleza, sua namorada, sua esposa e tal. Porque levar pessoas estranhas pra dentro do condomínio. Agora, o sensacional é que tem um viado lá, viado mesmo, que queria, ele tinha pago o primeiro mês, ele queria o estorno do primeiro mês, provavelmente que ele era garoto de programa, e ele queria levar os clientes dele pro apartamento, ele descobriu que não podia. E o melhor, a cereja do bolo, é quando o Jacinto vê ele começa a falar, pergunta o nome dele e tal, e ele fala assim, você é bicha, né, meu filho? É bicha, né? Beleza, hein? Bicho, aí é que tá. Sempre dava briga. Aí que o Mundo Cão é engraçado. As brigas é diferente daquele ponto que a gente tava falando do mundo esportivo. As brigas geralmente eram entre apresentadores.
Nesses programas a briga eram entre os convidados, porradaria, xingação e tal. Então, assim, no programa dele sempre tinha essa bagunça. Tem até um trecho engraçado também desse vídeo, onde os caras estão brigando no fundo lá entre si, lá uma cachorrada. E aí tem 2 advogados para dar uma assistência pro Jacinto. E ele fala, vocês podiam calar a boca aí, pelo amor de Deus, porque eu preciso falar aqui, sabe? Então, assim, uma bagunça total, que é o termo que o Ricardo usou, que a gente conversou aqui antes, que é o mundo cão. Porque mostrava mesmo, pessoal pobre, precisava de ajuda, e os caras vão pra cima mesmo, meu irmão. E, desculpa o termo aí, foda-se. Nessa gravação do Henri Cristo aí, é legal porque o homem do sapato branco nesse vídeo, ele parece o Will Ferrell. Ele me lembrou, não sei porquê. O homem do sapato branco é uma figura ímpar nessa questão, porque o homem do sapato branco nunca foi jornalista. É diferente, por exemplo, a gente até brinca, fala do Alborguete às vezes aqui, ele se intitulava jornalista, tinha DRT, se intitulava repórter, etc e tal, né? O Jacinto não, ele se intitulava um apresentador de programa, então o negócio dele era ser descontraído e levar a descontração pro público também. Aí por isso que tinha baixaria, era como se fosse um boteco mesmo. E apesar de ele se intitular como apresentador, né, não se apresentar como repórter, como jornalista e tal, ele foi um dos repórteres do Aqui Agora, naquela fase inicial do Aqui Agora, né, lá, Gil Gomes, Wagner Moura. Eu me lembro de uma matéria do Homem do Sapato Branco, que ele foi cobrir, assim, uma briga de vizinhos que, por causa de um passarinho. Puta que pariu, bicho. Exato. Olha que coisa sensacional. Em vez de chamar a polícia, os caras chamam um repórter pra cobrir uma briga por um passarinho, mano. E aí os caras discutindo assim, falando, antes eu era amigo desse cara, eu jogava bola com ele, agora aí a gente tá brigado aí por causa desse passarinho, não sei o quê, porque o passarinho é meu, né? E o Jacinto, ele tava com a ave, né, com o passarinho na mão, segurando o tempo todo. E aí no final da matéria, olha o que o desgraçado me faz. Ele pega e fala o seguinte, olha, vamos decidir aqui. Se o passarinho for seu, ele fica com você. Se o passarinho for seu, ele fica com você. Agora se o passarinho não for de ninguém, ele vai pra natureza. Daí pegou e soltou o passarinho. O bicho saiu voando. Fudeu os caras, tá ligado? Em rede nacional, bicho. Daí ele saindo assim, como nada tivesse acontecido. Não sei o que, Jacinto Figueira Júnior, homem de sapato branco, aqui agora. Daqui eu pariu. Porque o Aqui Agora também era um grande conglomerado de merda, né? Eu me lembro de uma história, eu ouvi essa história, eu era, sei lá, eu devia ter uns 13 anos. Que era uma história de uma matéria que o SBT passou ao vivo. Não tem no YouTube, eu nunca vi o produto mesmo. Mas eu li sobre isso num livro que tinha uma matéria que o SBT passou no Aqui Agora de um suicídio ao vivo. Inclusive deu uma maior merda isso aí pro SBT e pro repórter na época, que era o João Leite Neto. Que sim, ele... era uma mulher, se eu não me engano, um negócio assim. Não era nem mulher, uma menina, era uma adolescente. Menina, né? E eu me lembro de ouvir isso e eu nunca vi. E eu acredito que exista, porque se tem relato, aconteceu, mas deve ser um negócio pesado, né? Mas tem isso gravado em algum lugar? Eu procurei essa merda no YouTube já várias vezes, cara. Agora, no arquivo do SBT deve ter, obviamente, né? Porque o Silvio, diferentemente de outros canais de televisão, CNT, mantém arquivos, entendeu? Respeita os arquivos. E deve estar lá nos arquivos do canal lá, que ele cobriu esse suicídio ao vivo aí dessa... Mas então, Ricardo, e o Henri Cristo? Quer saber sua opinião. O Henri Cristo é aquele maluco que vocês conhecem, né? O cara primeiro foi o Yuri de Nostradamus e depois, né, passou a ser a encarnação oficial de Jesus aqui no Brasil. Na cabeça dele, é claro. Seria muito genial se daqui a um tempo ele chegasse e ele falasse, então pessoal, eu queria dizer que esse tempo todo eu zoei com a cara de vocês, que realmente nem mesmo eu acredito que eu sou Jesus. E eu fiz isso com uma grande piada, tipo, o cara dá uma de Andy Kaufman, assim, tá ligado? Só que... Tipo aquela história do Andy Kaufman da luta de boxe. Isso. Só que, né, eu acho que isso não vai acontecer, mas se acontecesse ia ser simplesmente sensacional. Na verdade, seria mais engraçado se o Henri, depois de uns anos, provasse que ele era Cristo. Aí ia ser um plot twist do caralho. Mas já que a gente tá falando aqui do Henri Cristo, tem outro momento envolvendo ele, que foi a briga dele com o Rafael Cury e o Ari Soares no programa OM Debate com o Mauro Baruch. O grandioso Mauro Baruch. E ele tem duas fases, né? Uma fase onde ele apanhava de todos os canais de televisão,
principalmente como nesse tempo a igreja dele, a Salso, era no bairro do Boqueirão, em Curitiba. Então ele estava sempre nos programas regionais. E ele apanhava pra cacete, sabe? Ele, nesse debate, ele falou um monte de merda lá, e o Ari Soares chamou ele de imbecil, de idiota. Falou que o Henrique Cristo levou uma porrada de um empresário de Ponta Grossa porque o Henrique Cristo cantou a mulher dele. Tá ligado? É sensacional. E é curioso, né? Porque no dia, o Henrique apronta aquele escarcel, e se não me engano, até a plateia também, tem umas velhas na plateia, que as velhas bem fervorosas mesmo, católica. E as velhas descem o cacete nele, e ele, ao invés de ele falar assim, olha, minha senhora, né, que ele acredita que é Cristo, ele fala assim, olha, eu perdoo a senhora tá usando de termos e tal. Não, ele responde essas pessoas. A senhora é uma burra, uma ignorante, uma estúpida e tal. E no dia seguinte, né, o Henrique também levou um cacete no cadeia do Alborguete, né, que o Alborguete falou, foi lá, desrespeitou o Mauro Baru, que é meu amigo, falou um monte de merda lá, tinha que levar porrada, não sei o que e tal. O Henrique apanhou muito nessa primeira fase aí sei lá, né, se pode chamar de carreira, sei lá. E aí, o Velho Testamento dele. O Velho Testamento do Henrique, exatamente. É o Velho Testamento. E o Novo Testamento do Henrique começa com o Ratinho. Porque o Ratinho, apesar de saber que o Henrique é doido, via nele um entretenimento, uma forma de entretenimento. Levava ele no programa e não fazia chacota dele. Os outros programas faziam chacota dele, queriam que ele falasse, que ele provasse que é Cristo, não sei o que lá. E o Ratinho levava ele nos programas e falava, olha aí, vamos conversar, vamos debater, vamos discutir. E ele começou a ter uma aceitação, vamos dizer assim, melhor do público. E é curioso, porque o Ratinho criou esse dragão aí, e agora todo mundo sabe quem é o Henrique Cristo, porque o Ratinho levava ele todo ano no programa dele, porra. E até a época que o Ratinho era o repórter do Alborguete, né, que durante os programas lá do Alborguete lá atrás, enquanto a palavra tava com o Alborguete, assim, porque a gente vai mostrar esse vagabundo, esse sem vergonha, esse doido, esse não sei o quê. Aí entrava a matéria, você via o Ratinho sendo até cavalheiresco. Sim, respeitoso, né, com ele. Tal. Bem respeitoso. E aí, quando voltava a palavra para o Alborguete, era meteção de pau de novo. Aí ficava nessa. E ficou nisso durante muito tempo. Até o Alborguete comentou, pouco antes de morrer na internet, que deixa eu ir lá, toma a cerveja dele lá, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe, tipo, acabou o negócio. Mas o Henrique foi aceito pelo Ratinho, né? Então, foi aceito pelo público através do Ratinho. E o Henrique, ele já participou de vários programas, assim, que a participação dele foi legal. Por exemplo, tinha o Descontrole com o Marcos Mion na Band, né? Aí teve também várias participações dele no Pânico na TV. E hoje em dia que ele anda meio sumido, hein? Na verdade, o Henrique também tem aquela coisa, né? O Ratinho, eu acho que criou isso sem querer. Que o Henrique sempre tem o antagonista dele. Então, o antagonista do Henrique geralmente era o Padre Quevedo. Ou o Toninho do Diabo. Ou o Toninho do Diabo, entendeu? Era sobre isso que eu queria falar. O Gabriel falou certo aí, o Padre Quevedo. Teve até um programa da TV Iguaçu, se não me engano, que era naquela fase pouco antes da venda das filiadas do SBT aqui no Paraná, do Paulo Pimentel pro Ratinho, né? Ainda era TV Iguaçu, não era Rede Massa ainda. O debate entre o Henrique Cristo e o Padre Quevedo no programa Tribuna na TV. Cara, isso é sensacional, porque o Padre Quevedo, né, Deus o tenha, era uma figura, sei lá, escatológica. Ele né? era o nosso Amazing Randy brasileiro. Sim, como é que era o nome do cara mesmo? James Randi. James Randi. Isso, da história lá, tal, dessas coisas de charlatanismo, né, tal. E o Padre Quevedo aparecia lá e falava que ele era não usava esse termo, você é charlatão, você não tem vergonha na cara. Aí chegou nesse ponto aonde acho que o Henrique mesmo sacou que ele poderia se beneficiar de uma rivalidade dessa. Aí virou antagonismo. E o Padre Quevedo é aquela famosa história, né, Ricardo? Que eu sei, o Robson fala direto de enfiar o algodão na bunda. Porque ela escondeu debaixo das pernas ou no ânus. Cara, isso foi uma matéria, isso aqui é engraçado. O Robson falou sobre a TV dos anos 90. Cara, essa matéria passou no Jornal Nacional, bicho. Globo Repórter, né? Globo Repórter, perdão, que é um programa de projeção nacional. E aí mostra o Padre Quevedo falando que a mulher escondeu o algodão na bunda. Então assim, pô, entendeu? É os anos 90, 80, né, bicho? Sensacional.
Mas vocês estavam falando, também teve a treta do Henrique Cristo com o Toninho do Diabo? Não é treta, né, Robson? Chegava a ser um antagonismo normal, assim, né? Mas eles nunca foram colocados frente a frente em algum programa? Não, foram, mas não chegou a ter treta, assim, né? Porque o Padre Quevedo não gostava do Henrique mesmo, né? Aí é diferente, o Padre Quevedo não gostava de várias pessoas. Agora com o Toninho do Diabo é porque os dois, eu acho que os dois sabem que são personagens. O Toninho do Diabo, ele gostava de zoar mais, assim, tipo, com a cara do Henry e tal, mas ele já era uma coisa, assim, mais na cara, que era realmente um personagem, ele não se levava a sério. Inclusive, uma vez ele ganhou um prêmio, não sei de quem, do pior clipe já feito no Brasil, que era o Eu Taco Fogo, era o nome da música. Eu lembro disso, velho. Eu lembro disso. Eu Taco Fogo! Muito bom, cara. Que é o famoso meme, né? Que pra mim, se eu tivesse que fazer, são top 20 memes da internet, esse com certeza estaria, né? Que é aquele print do cara perguntando você é o filho, como é que é? O filho do capeta, seu capeta. Vou fazer um pacto com um fudido que nem você, tá ligado? É sensacional, sabe? MTV, aliás, que também contribui aí pro histórico de tretas e brigas na televisão brasileira com a discussão entre o Dado Dolabella e o João Gordo. E essa é um clássico, hein? Como é que era o nome do programa, Robson? Gordo a Gogô, acho que era. Gordo a Gogô, isso. O Gordo tinha um programa de entrevista e tal, que ia várias pessoas aleatórias lá, e era um negócio mais descontraído. E aí um dia chamaram o Dado Dolabella pra ir lá, e ele já foi assim meio cabreiro e tal, e já queria zoar, e daí ele tava na época divulgando um CD que ele tinha gravado. Mas também, pô, o nome do CD era Dado Pra Você. Então, tipo, mano, você vai ser entrevistado pelo João Gordo, não tem como você não ser zoado, né? Então deu cara. Não, tipo assim, você já vai sabendo que você vai ser zoado. Sim. E fica de boa, né, velho? É o dando pra você, né? O cara perguntou, né? Mano, o Gordo não deixou nem o cara sentar na cadeira direita e já começou a tirar com a cara dele. Daí o que aconteceu? O Dado, ele levou uns negócios lá, umas machadinhas, não sei o quê. Aí o negócio acabou ficando meio fora do controle, ele destruiu a mesa do Gordo, daí o Gordo fez que nem aquelas tias, tipo, você quebrou minha mesa! Daí, tipo, quase deu treta lá e tal. Some daqui, meu! Some daqui, meu! E o mais interessante é que na época o programa era gravado, então quando deu essa treta, eles não colocaram no ar. Só que daí teve uma comemoração, que eu não lembro direito do que era, e aí eles finalmente decidiram liberar essa gravação e passou no site da MTV, se eu não me engano. Foi quando a MTV inaugurou o site dela, o site oficial de vídeos. Era o antigo Overdrive. E daí isso acabou parando em tudo quanto é lugar, foi feito reupload, daí passou em outros momentos da MTV, não sei o que. E daí o Gordo acabou meio que ficando na boca do povão, né? Tem gente que nem sabe quem que é o que o cara faz, né? Mas sabe dessa porra dessa briga aí. O Gordo deu um depoimento esses dias, eu assisti no Flow, no podcast do Monark, do Igor e tal, contando sobre essa história de uma forma mais profunda. E ele falou que, na realidade, ele descobriu depois que o Dado não foi fazer essa piada, tipo assim, olha, eu vou zoar o Gordo, sabe? Não. No caminho pra entrevista, ele parou numa ferragista e comprou as coisas assim, de sopetão. O Gordo zoou todo mundo, eu vou zoar o Gordo, tá ligado? Só que o negócio é que o cara, quando chegou lá, não aguentou o rojão da zoeira, sabe? Aí apelou, e aí deu uma briga, etc. Não. E o Gordo fala, cara, o Dado foi lá, eu não assistia Malhação, nunca vi essa merda. Eu conhecia o pai dele, que era o Carlos Eduardo Dolabella, que é até naquele Bem Amado, né, uma novela clássica. Como é que era o nome da mãe dele, o Ricardo? É Pepita Rodrigues? Pepita Rodrigues, isso. Então assim, o João conhecia esse pessoal das antigas, que eram os pais dele, sabe? E aí o João conta que, nesse inteirinho que o Robson contou, que a MTV inaugurou o Overdrive, ele foi viajar, foi pro Chile, passar férias, não sei o que. Quando ele volta, depois que ele volta da viagem, uma das primeiras ligações é de uma amiga dele falando assim, Gordo, liga a televisão aí. Ele falou, que porra televisão? Ele falou, você tá passando aí no Alborguete, ele tá falando de você. Ele conta essa história, e aí ele liga e tá no Alborguete, falando, esse gordo adentra a casa das pessoas falando palavras de baixo calão e não sei o que e tal. E ele ficou puto com esse negócio. Ele saiu do Brasil, ninguém sabia disso. Quando ele chegou aqui, tava todo mundo falando dessa merda de novo, entendeu? E o legal é o Alborguete falando que o Gordo entrava na casa das pessoas falando palavras de baixo calão. Aí já é meio
curioso. Mas será que não tá rolando um efeito Mandela aí? Porque essa briga aconteceu mais ou menos, acho que em 2003, não foi? Nessa época nem tinha bosta nenhuma do Alborguete. Não, eu tô simplesmente repassando o que o Gordo falou, entendeu? Na verdade, pode ter sido na rádio também, né, o Robson? Às vezes ele fala de televisão, assim, de memória, não sei o que e tal, porque o site da Overdrive, ele se inaugura em 2005, né? Nesse tempo o Alborguete estava em alguma rádio FM aí e tal, no Paraná mesmo. E às vezes ele ouviu ao invés de ver, né? É porque o Gordo, uma vez, ele chegou a ficar meio puto com o Alborguete, mas era por causa daquela proibição que o Alborguete tinha feito pro Planet Hemp não tocar lá, entendeu? Que ele achou que era censura e tal. Porque o Alborguete foi ao Ministério Público, né? Falou, olha, se o Planet Hemp descer do avião no Afonso Pena, eu vou prender eles. E tem vídeo disso, né? Eu já mandei pra vocês e tal, dele falando isso mesmo. E aí o Gordo ficou puto, falou, quem que esse cara acha que é, meu, saca? E aí você já viu isso, né, vocês falando isso aí. Nós estávamos falando aqui sobre Cristo, e como o Ratinho deu projeção nacional para ele, etc. e tal. E eu gostaria de falar sobre o programa que mais teve esculhambação na história da TV brasileira, que era o Ratinho Livre, em 97 na Record, e os primeiros anos do Ratinho no SBT, que era principalmente no começo do teste DNA, né? Que era uma putaria franciscana. Como é que uma putaria vai ser franciscana? Todo mundo aqui, nós três, víamos isso ao vivo, mano. E era normal, tá ligado? Briga, nego rasgando camisa ao vivo no Ratinho, tá ligado? Eu até gostaria que vocês, antes da gente comentar esses trechos, dessem a memória de vocês relacionado a essas baixarias do Ratinho, tá ligado? Quando o Ratinho começou no SBT, já tinha o programa da Márcia na grade do canal. Que chamava, programa, era só Márcia, né, o nome, né? Márcia, que também tinha essas tretas, assim, a mesma pegada do Caso de Família, hoje em dia com a Cristina Rocha, já tinha lá com a Márcia ali da metade pro final dos anos 90. No SBT. Só pra avisar também, desculpa te cortar, Ricardo, o programa da Cristina Rocha hoje, perto do programa da Márcia, é brincadeira de criança. A baixaria era nível hard. E sempre acontecia, né, essas porradas aí de vizinho cobrando vizinho, mãe cobrando filho, né, por causa de alguma coisa, né, marido e mulher. Aquelas histórias de mãe falando que filho namorava com uma mulher que não prestava. E sempre rolava briga. O que aconteceu uma vez que o Ratinho fez no programa dele, que eu acho que aposto que a Márcia deve ter ficado muito puta com o que ele fez. Depois de uma briga que teve dentro do programa do Ratinho, que na verdade não foi nem no estúdio, foi num link ao vivo, o Ratinho me entra na porra do estúdio com uma peruca que lembrava muito o penteado que a Márcia usava na época. Ele entra com uma peruca daquela, passando um batom na cara, e o DJ do programa coloca a trilha do programa da Márcia pra tocar. Tem vídeo disso, bicho? Aí que não tem, eu procurei e não consegui achar, eu tô puxando da memória. Você tá puxando de memória, né? Teve o pessoal que entendeu a piada começou a rir pra caralho, e teve aquele pessoal ali que ficou no auditório que você consegue escutar os caras gritando por causa da peruca do Ratinho, ele passando o batom, os caras, o Ratinho é viadão. O tiro saiu pela culatra. Muito bom, cara. Não, e o Robson, o bom do Ratinho que a gente conhece, ele que ele tá cagando e andando pra isso aí também. Tipo, o negócio dele é a bagunça, ele gosta da bagunça. Aí ele entra com essa peruca. Cara, se a Márcia viu isso, conhecendo bem ela deve ter ficado muito puta. Puta que eu pariu, cara. O Ratinho, ele é o rei da esculhambação. Não existiu, que eu saiba, no nosso tempo de vida, nós três aqui, outro cara na televisão que esculhambou igual ele, não. Saca? Ao vivo. Olha, eu lembro uma que... Agora eu não vou conseguir lembrar se era na Record ou era no SBT. É porque, assim, a gente nunca sabe ao certo o que era combinado, o que não era combinado. Eu lembro de um negócio que eu tava vendo, que era numa época que a porrada rolava solta e não tinha censura, não tinha nada. Porque depois de um tempo, acho que o Ministério Público quis socar no rabo deles, e daí quando tinha uma briga, alguma coisa, eles tiravam a câmera de perto assim, só filmavam de longe. E tinha umas
luva de boxe que aparecia na tela, não sei o quê. E tem até aquela história de que o Ratinho ficou afastado, né? Provavelmente pelo nível de baixaria do programa. E daí não tinha, vamos dizer assim, a graça mais de assistir, que nem era as porradas de antes. E eu lembro que uma vez tinha um filho que tava puto da cara com o pai, agora eu não consigo lembrar por que era um velhinho já e tal. E daí o cara uma hora vai lá e enche o cara de porrada, mano. Tipo, o cara desceu a lenha no pai dele. Não, suposto pai, não sei se é. E daí os seguranças voaram em cima do cara e afastaram, não sei o que. E o velho tava mó na boa, né? Tipo, porra, tô apanhando aqui, caralho, que é isso? E daí, tipo, tava saindo sangue no nariz do velho. E daí eu não sei agora se isso é truque dos caras ou se o velho realmente apanhou de sair sangue do nariz dele. E daí o Ratinho cortou na hora, assim, ele falou, ó, eu não vou mais continuar com esse caso aqui, porque pra mim, o filho que bate no pai não tem o meu respeito, não sei o que, daí cortou, daí eu fiquei vendo, tipo, mano, que porra acabou de acontecer aqui? Muito bom, bicho, porque é isso aí que o Robson falou, você via aí, você ficava sem reação, mano. Só assim, o que tá acontecendo, velho? Tem até um trecho aí que a gente não colocou, que tem uma briga lá que se estende durante não sei quantos minutos, e o cara é meio folgado e tal, e aí uma hora o Ratinho perde. Os seguranças separaram esse cara e colocaram num canto do estúdio. Lembra ali atrás do cenário, onde tinha as alas, assim, a entrada do lado esquerdo e a do lado direito. Aí botaram o cara lá e o cara tá com uma puta cara de folgado, o Ratinho olha pra ele e fala assim, ó, meu, eu devia meter você na cadeia, pra você largar a mão de ser folgado, tá ligado? Aí eu olhei e falei, caralho, bicho, olha isso, mano. O cara Ratinho perdeu a paciência com o cara, velho. Essa porradaria que você tá falando aí, Gabriel, né? Que ele virou e falou pro cara, você é folgado, devia te prender. Não foi aquela briga generalizada que teve no Ratinho Livre? Exatamente, que era na Record ainda em final de 97, né? Que a briga comeu solta e nos bastidores ali. O Ratinho falou pro cara, falou, meu, ó, se você abrir a boca aqui dentro, eu vou meter você na cadeia, porque você é muito folgado. Então, aí, bicho, pra você ver, é isso que eu acho, é que nem o Robson falou, né, velho, não dá pra gente saber o que é combinado e o que não é, mas parece que o cara realmente perdeu a paciência, mano. Também teve aquela outra briga ainda na época do Ratinho na Record, ali no Ratinho Livre, que era com o Ratinho vestido de mexicano. E nesse dia ele tocou bateria. Que é a coisa mais aleatória do mundo, enquanto os caras estão se degladiando no meio do palco, ao vivo, do Brasil inteiro. Porque o vídeo, né, nós não vimos o programa, tem o corte. Então, assim, não tem contexto pro Ratinho estar vestido de mexicano, tá ligado? E aí, do nada, o pau quebrando, o cara para, tem uma bateria dessas eletrônicas, ele tira o baterista e começa a tocar a bateria, tocando aquele tema do box na Globo, né, o Eye of the Tiger, e o pau começa a quebrar e o cara tocando a bateria e ele tá pouco se fudendo, tá ligado? Então, assim, não tem explicação pra esse tipo de coisa, mano. E aí, depois que o Ratinho já no SBT, a gente pode destacar a briga que teve envolvendo o Homem-Aranha e o National Kid. Puta que pariu. Tava tendo, né, mais um daqueles casos lá de resultado de DNA, que a mulher tava alegando que o cara era pai dos 3 filhos dela, e o cara dizendo que não era pai de nenhum deles. No fim, descobriu que ele era pai de 2 e que um não era filho dele. Teve uma hora que a mulher falou, porque esse aí usa drogas, não sei o quê. E o cara, mó cara, assim, de drogado mesmo, assim, você tem prova disso? Puta. Daí tem até uma hora que daí o Xaropinho, o Tonico fala, não bota a Xuxa no meio da história, não. Então esse é o contexto da história. O cara daí... uma puta cara de nóia do caralho e com 2 filhos pra criar lá no DNA. E aí, quando o Ratinho entrega o resultado, tem um placar eletrônico na tela, Dionilson 2, Ricardão 1. Puta que pariu, bicho. E aí começa tudo aquela porrada, e daí entra no meio aqueles caras lá, um vestido de National Kid, o outro vestido de Homem-Aranha, mas o melhor disso é no final, porque quando sai aquela música de porrada, começa a tocar um forró. E aí, assim, o cara que tava vestido de Homem-Aranha começou a fazer umas estripulias no palco lá, virar umas cambalhotas, né, plantar bananeira. Ele chegou na frente de uma das mulheres e fez uma dancinha, tipo de forró, assim,
Mas a mulher grudou o cara pelo pescoço e começou a dar porrada nele. Puta que pariu. Cara, mas foi muito assim, sem sentido nenhum, que ele chega na frente da mulher e dá uma dançada, cara. Trovou Não, a mulher. Você falou de música, tem até um clássico, né, que até hoje, se eu ouvir o refrão dessa música, eu dou risada. Eu posso estar, esse dia eu tava no carro, eu ouvi no rádio, eu quase me caguei. Que é nos primeiros anos do Ratinho no SBT, toda vez que dava porrada, tocava uma música do Gilberto e Gilmar que falava assim, vamos quebrar tudo, vamos, isso aí, bicho. Cara, eu ouvi essa música, eu quase me borrei esses dias, eu falei, caralho, mas a música toca lá no programa, tá ligado? Como é que pode um negócio desse, né, bicho? Programa de televisão, 2 caras fantasiados, eu fico imaginando alguém de fora vendo isso, sabe, olhando, falando assim, puta, olha ali, tá o cara, o Spider-Man, o cara vestido de Spider-Man, de Homem-Aranha. Alguns nem sabem o que é National Kid, tá ligado? Porque isso é velho pra cacete. E aí o cara olha e fala assim, o que tá acontecendo, mano? Você imagina? Eu consigo imaginar um gringo num quarto de hotel, naquela época, entrando num canal e o cara, sabe, sem a menor noção do que tá acontecendo. Tá? Então, assim, nesse ponto, eu não sei, eu acho legal esse tipo de situação, eu acho engraçado. Mas o Ministério Público, realmente, em alguns pontos, ele tinha que tomar alguma providência, porque a situação ali estava passando do limite, sabe? O que o Ratinho sempre dizia, desculpa, Ricardo, é que ele queria fazer o programa dele como se fosse um circo, né? Muita palhaçada e tal. Só que, às vezes, perdia a mão, né? Mas, ó, eu falo, você fala no Ratinho Mundo Cão, eu gostaria de deixar registrado aqui uma coisa que eu vi quando eu era moleque, no Ratinho, na Record ainda, no Ratinho Livre, que me impactou e que eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida, bicho. Que foi a semana onde ele falou que ia apresentar o ET de Varginha. Esse aí eu lembro também. Cara, são das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, que na sexta-feira, no final da semana, o ET mesmo, tá ligado? Do Rodolfo. O ET saiu de... Porque o Rodolfo era repórter, né, do Ratinho nessa época. Sim, esse aí e o ET... O gênese do Rodolfo e ET, né? Do ET Rodolfo, tipo, o começo de tudo. E o ET sai de dentro da caixa, mano, uma caixa de cueca samba canção, fica puto e fala, esse filho da puta me prendeu na caixa aqui e falou que ia me dar 200 conto pra vir aqui no programa. E o Ratinho fala assim, ó, não pode falar palavrão no programa, rapaz. O ET entrou no personagem total. Esse filho da puta, esse vagabundo, não pode falar palavrão aqui, rapaz. E o ET pega o cacetete do Ratinho e apoia nele, é quase do tamanho dele, bicho, a porra do cacetete. É sensacional. E é muito bom porque o Rodolfo era escrachado, né? O Ratinho dando bronca, falando com o ET, né? Falando, como é que é seu nome, fulano e tal. E o Rodolfo ficava no microfone no fundo assim, ele é o ET. Ele é o ET. Até que eu pariu, bicho. Como é que não dá risada de uma merda dessa, mano? Pô, do cara passa a semana inteira anunciando, aí chega lá é uma pessoa com uma deficiência, mano. Agora, que coisa sensacional, velho, sabe? Até que pariu, velho. Isso é bem aquilo que você falou, né? Se um gringo vê isso, tipo, vai surtar na cabeça, né? Mano, não existe. Eu já pesquisei tretas na televisão americana. Não existe nem a metade disso, mano. Eu fico pensando aquela coisa que fizeram sobre o Silvio Santos na televisão japonesa, se tivessem feito sobre o Ratinho. Nossa. Na época. Olha, eu não sei, vocês entendem, vocês gostam e tal, mas sobre a cultura japonesa, esses caras iam adorar essa merda. Puta que pariu. Tem até uma treta famosa nos Estados Unidos, essa é menção honrosa. Um cara lá que chamava Geraldo. Eu acho que não lembro. Tinha um programa... Sim, o Geraldo Rivera passava o programa dele no SBT, dublado. Isso, aquele negócio dos neonazistas. Vocês já viram essa história? É isso aí, não, eu vi um outro lá. Especificamente essa eu também não vi, mas conta. Ele levou uns neonazistas, uns adolescentes, sei lá, moleque assim e tal. O Vard. 20 anos. Tipo esses caras mesmo do black metal, assim. E do outro lado tinha um grupo de negros, anti-racismo, etc. E tal. Pantera Negra. Mano, é sensacional, porque uma hora um dos nazistas ofende um cara e o cara passou o programa inteiro, velho, magnânimo, mano, ouvindo tudo quanto é bosta. E aquela hora o cara perdeu a estribeira total. E, mano, é sensacional. Tipo, ele sai na mão, começa a voar a cadeira no estúdio, literalmente. Aí tem um corte.
Aí quando volta, o Geraldo tá com o nariz quebrado, tá ligado? E tem tipo um curativo no nariz do cara, mano. Sabe? Tipo, você olha assim e fala, cara, isso sim deve ter marcado, assim, nego viu e falou, cara, que coisa sensacional, velho. Essa referência ao nariz quebrado do Geraldo, inclusive, foi citada naquele filme do Steven Seagal, O Difícil de Matar. Ele é um policial, ele acaba caindo numa emboscada. Os caras vão na casa dele pra matar ele e a família. Aí matam a mulher, o filhinho dele, na época com 7 anos, consegue fugir e ele fica em coma por 7 anos. E todo mundo achando que ele tá morto. Aí, depois que ele acorda, ele tá lá se recuperando, não sei o que, com a enfermeira e tal. E ele liga a televisão e aparece o Geraldo com um curativo no nariz depois dessa briga envolvendo os nazistas e os negros. Eu não sabia dessa referência, não. Mas assim, eu recomendo, viu? Procura aí no YouTube, porque tem o programa inteiro e tem o trecho. Cara, como diria aqui, é de lascar, viu? Eu gostaria de fazer só uma menção honrosa àquela briga que teve naquele programa do Wallace Souza, do bonequinho lá, que deu aquela quebradeira lá, lembra disso? O Galerito? Isso. O Galerito, o cara do pastel. O Gil da Esfirra. O Gil da Esfirra. Aquele, cara, é muito bom porque é um negócio, mano, de mais de 20 anos atrás. Tá ligado? Alguém desenterrou essa merda e ficou famoso na internet, bicho. É sensacional. Porque o cara tá lá com o Galerito, que é tipo um xaropinho, e mexendo com o cara, mano. Enchendo o saco do cara, velho. Aí o cara perde a estribeira, né, bicho? Esfirra pra tudo quanto é lado. E naquele momento temos um grande, eu não lembro o nome dele, um cantor de brega, cantando ao vivo no programa. Era o Nunes Filho. Ele tá de blazer, tá ligado? Todo chique lá, e o pau comendo do lado dele, mano. Pô, pelo amor de Deus, não, né? E assim, o mais inacreditável disso tudo é que em 2019 eles fizeram um documentário chamado Bandidos na TV, que mostra que o programa desse cara tinha muito mais coisa por trás do que as pessoas sabiam. Inclusive, ele era acusado de eliminar os inimigos, os criminosos e tal, pra fazer matéria, né? E também, tipo, eles sempre chegavam primeiro no local do crime e tal, porque tinha uns envolvimentos, umas coisas meio bizarras, assim. Não é assim. Inclusive, esse programa específico aí, que aconteceu a treta do Gil da Esfirra com o Galerito, né, com o Nunes Filho apresentando, o Wallace Souza, que até é falecido, ele morreu depois, sim, nem era ele que estava apresentando, era um dos irmãos dele. Até ele devia estar afastado naquela época, até por conta disso. E é curioso, eu acho que, eu não sei se o Robson fala isso, mas eu penso assim, você pega um cara que é acusado de forjar mortes para dar audiência no programa, mas aparentemente a treta do Gil da Esfirra com o Galerito era real. Tipo, o programa é um balaio de bosta. Mas não, a treta era real, isso é que é bom, porra. E também serve pra exemplificar o quão bizarro é a televisão no Brasil, né? Mas isso é muito complicado, porque isso tem a ver também. Uma coisa é os anos 90, que a gente já comentou aqui. Outra coisa também é a televisão no norte do Brasil, nordeste daquela época. Não seguia regras, né? Parâmetros. Então os caras faziam o que queriam, velho, sabe? Se for pensar, nem aqui no sul, né? Tanto que o lance do Alborguete colocar cadáver, tudo crivado de pau, os caras tudo fudido, sem nenhum tipo de censura na hora do almoço. Não, eu tava conversando sobre isso esses dias, eu mandei os prints lá no grupo pra vocês, cara. O cara crivadão lá, uma puta poça de sangue. Num dos meus vídeos da série Baú do Alborguete, tem um cara lá que com uns buracão que... Puta... Aí, tipo assim, é porque nessa época o Ministério Público não inferia muito, né, na televisão naquele tempo. Não dava muito palpite. Aí depois teve esse negócio, é proibido mostrar morto. Começou assim, tudo bem. Aí depois, não pode mostrar bandido algemado. Aí em alguns lugares ainda mostram, outros já não mostram mais. Aí ficou uma área meio nebulosa, assim, sabe, de regras que esses programas... E a gente não tá falando só do policial, não, mas... Esses programas em geral de zoeira, assim, tem que seguir, sabe? Mas eu tô vendo aqui a briga do Galerito com o Gil da Esfirra, cara, é muito bom, velho. É muito bom, velho. É muito bom, sabe? Porque, tipo, e o pior é que, assim, essa treta rendeu, porque eu me lembro de um outro vídeo que tinha, que, assim, seria meio que os dois tentando fazer as pazes, né? E aí o Gil da Esfirra, ele foi dar uma esfirra pro Galerito.
Só que eu acho que a produção trocou por uma esfirra recheada com bosta. E aí foi aberta a esfirra no ar e aí o galerito falando: aí, meu, essa esfirra aí cheia de coliformes fecais aqui dentro. E o Gil Imagine a puto, caatinga. Imagine a caatinga que não devia estar. Puta que pariu, bicho. Porque a esfirra por si já tem um cheiro de subacão. Imagine com merda. No episódio de hoje... Porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy, seu, velho. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Você não vale nada. Você vale uma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você vale? provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é CPI em safado. cima de você? Você é moleque. Você é CPI. safado. Tretas na TV. Muito bem, então esse foi aí o apanhado nosso aí de brigas, tretas e discussões que aconteceram na televisão brasileira aí nos últimos anos, nas últimas décadas. E esse foi o tema do episódio número 5 do nosso Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cinema, nem no cabo e nem na locadora. Gabriel Medeiros e Robson Grossman, tragam aí suas considerações finais aos nossos ouvintes. Sued Mok Mikif, fiquem com Deus e até o próximo episódio, galerinha. Eu não tenho muita coisa pra falar, não. Só que a televisão é isso aí, bicho. Tem que ser bagunçada mesmo. E aí, com as palavras finais de Robson Grossman e Gabriel Medeiros, a gente encerra aqui o 5º episódio do nosso Made from TV. Lembrando que algumas das tretas que foram citadas aqui pela gente durante o programa vão estar aí com os seus respectivos links no YouTube no comentário fixado do episódio. A todos vocês que ficaram aí ligados com a gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made from TV.